Leilão de imóveis. Leilão sobre direitos sobre os imóveis. Ou leilão sobre imóveis de alienação fiduciária, promessa, compra e venda. Vamos bater um papo sobre isso? Vamos falar sobre esse tipo de leilão, os riscos envolvidos, o que você precisa ficar atento e se é oportunidade ou se é só fria e não vai valer a pena. Vamos lá. Quando você abrir o edital e tá lá, direitos sobre o imóvel, presta bastante atenção. Tem gente que deixa passar esse detalhe, este pequeno gigantesco detalhe, e vai arrematar o imóvel mesmo dessa forma e sem procurar saber. Gente, e eu vejo isso com grande frequência. Eu vejo as pessoas vão lá, arrematam e depois ficam perdidas, não sabem o que faz, tomam prejuízo e dá prejuízo de verdade. E ainda vai tentar desistir, não pagar, aí vai tomar um prejuízo maior ainda, vai pagar multa. Então é fria se você não souber como fazer e não analisar antes. Sabendo tudo o que você tem que saber, do que eu vou falar aqui, pode se tornar uma excelente oportunidade. Olha só, primeiro, o que são direitos sobre o imóvel? Na verdade, quando tem um leilão sobre os direitos sobre o imóvel, quer dizer que a pessoa que tá ali com a dívida, né? Às vezes alguém tá cobrando o condomínio de alguém, às vezes tá cobrando uma dívida de aluguel, uma dívida de pensão alimentícia, uma dívida trabalhista de uma pessoa, e essa pessoa não tem um imóvel no nome dela, apesar dela ter um imóvel. Como é isso? Não sei se você sabe, mas para o imóvel ser seu de verdade, oficialmente, formalmente, ele precisa estar com uma escritura registrada no cartório de imóveis. Ou seja, tem que ter uma escritura de você adquirindo esse imóvel. Então a pessoa está adquirindo aquele imóvel, então ela adquire por uma escritura, faz uma escritura e pega essa escritura e leva registro no cartório de imóveis. Então tem que ser isso para o imóvel estar no nome da pessoa. Mas vamos supor que a pessoa comprou o imóvel e não transferiu para o nome dela. Ela fez ali uma promessa, compra e venda. Então ela oficialmente não é proprietária daquele imóvel. Ou senão a pessoa comprou o imóvel financiado. Quando você financia um imóvel, esse imóvel pertence ao banco, tá bem? Ele pertence ao banco. E o banco, ele é o proprietário direto desse imóvel. Você tem a posse do imóvel, você tem a propriedade indireta. Você precisa quitar o financiamento para ser proprietário mesmo do imóvel. Então, se alguém vai penhorar uma dívida dessa pessoa que não transferiu o imóvel para o nome dela ou tem um financiamento nesse imóvel, esta penhora, ela não recai sobre o imóvel, porque a pessoa não é dona formalmente do imóvel. O que acontece ali é que a penhora é sobre os direitos que essa pessoa tem sobre o imóvel. Então quem compra, por exemplo, faz uma promessa, compra e venda, vai lá, compra, paga o imóvel, mas não transfere para o nome dele, qual o direito que essa pessoa tem? Essa pessoa tem o direito de transferir o imóvel para o nome dela. Então quem comprar vai passar a ter esse direito. Mas já já eu explico as consequências. E quem financia o imóvel, qual o direito que ele tem sobre o imóvel? Ele tem o direito de quitar o financiamento e transferir o imóvel para o nome dele. Então quem compra vai ter que também ter esse direito de quitar o financiamento e passar para o nome dele. Já deu para entender um pouquinho onde a gente quer chegar? Então vamos começar primeiro com o direito da pessoa que comprou o imóvel, fez uma promessa de compra e venda, um contratozinho ali e não transferiu o imóvel para o nome dele. O que você precisa observar? Precisa observar primeiro se essa pessoa que comprou o imóvel, não transferiu, ela quitou com o vendedor. Às vezes ela comprou parcelado e aí ela quitou. Então, se você comprar, você vai ter que procurar esse vendedor para transferir para você. Esse é o caminho, tá? Então você vai ter um custo ali, tem que saber disso. Toda vez que você compra imóvel sobre direito sobre o imóvel, você tem um custo a mais do que comprar o imóvel diretamente, tá? Então você já pensa nisso para já calcular ali o valor que você vai pagar, tá? E aí a pessoa quitou, beleza, você vai ter o trabalho de transferir para o seu nome, procurar o proprietário anterior lá que está na matrícula e conversar com ele, mostrar para ele ali que você comprou esse imóvel no leilão e tal, e pronto, tá? E transferir pro seu nome. Agora, se a pessoa não quitou, o que você tem que fazer? Você tem que quitar e pedir a pessoa para transferir pro seu nome. Então, olha aí, já tem um detalhe aí. É igual a alienação fiduciária, igual o financiamento. A pessoa não quitou, você tem que quitar ali o financiamento para transferir pro seu nome. Então, mas é ruim assim? Não, depende do valor que tem que quitar. Então, você tem que estar atento a isso, tem que observar esse ponto, porque é importantíssimo este pequeno detalhe, né? Então, senão você vai tomar prejuízo. Eu já vi gente, né, alunos meus, clientes. Eu tenho um cliente que ele rematou o imóvel ali avaliado em 100 mil reais no leilão, né, avaliado 300, ele rematou por 100, achou que era um grande negócio, e o imóvel valia ali uns 300 e poucos mil,
Ele arrematou por 100, olha que grande negócio, mas era os direitos sobre o imóvel. A pessoa comprou e não transferiu para o nome dela. Quando foi lá para fazer a transferência, descobriu-se que a pessoa estava devendo à pessoa que vendeu para ela R$600 mil. Ou seja, ele pagou 100, mais leiloeiro, mais 600 que ele teria que pagar, mais de R$700 mil para o imóvel valer 300 e poucos mil. Então, o que nós tivemos que fazer? A sorte desse cliente, primeira sorte dele, é que ele me contratou, né? Então, ele escolheu a pessoa certa ali para fazer o trabalho para ele. Segundo ponto, que nós conseguimos analisar e identificar brechas ali para pedir a desistência da arrematação. Então ele conseguiu desistir e pegar o dinheiro de volta. Foi isso que o resolveu. Porque em vários casos, em várias situações, não tem nem como desistir mais. É simplesmente engolir o prejuízo, né? Então nesse caso ele conseguiu. Já tive também clientes que arremataram o imóvel estava com alienação fiduciária devendo para o banco, tá? E ele teve que ir lá pagar e neste caso ele não teve saída, ele teve que fazer o pagamento para o banco. Por quê? Porque estava bem claro lá no edital, tudo lá que estava acontecendo. Ele, mas eu conversei com o leiloeiro e o leiloeiro falou comigo que estava tranquilo. Gente, vou falar uma coisa que eu não falo com frequência nas outras modalidades de leilão, ou eu não falo. Eu sempre digo o seguinte, que você consegue arrematar sem precisar de advogado, sem precisar sozinho os seus leilões, tá? De vez em quando vai precisar de advogado para isso, para aquilo, legal. Mas neste tipo de demanda, nesse tipo de leilão sobre direitos, precisa de advogado. Porque são leilões judiciais que tem um complicador ali no meio. O advogado precisa fazer uma análise do processo, verificar ali se tem dívida para pagar, quanto que tem, porque às vezes o edital não traz essa dívida. E esse é um tipo de dívida que o edital não precisa trazer, porque se fala que é direitos, então cabe ao rematante ir atrás e procurar saber o que ele tem que fazer para transferir o nome, porque ele sabe que está comprando os direitos. Então ele não pode falar de desconhecimento nesse caso. Então vale a pena arrematar imóveis de direitos? Vale. Eu ganho dinheiro com isso, eu lucro bastante com isso. São imóveis que dão uma boa margem, que você consegue ter um desconto maior do que normalmente, sem concorrência, mas precisa de ter uma assessoria jurídica. Neste caso precisa. E especializada. Não adianta você pegar um advogado da família, um primo ali que está fazendo direito, um vizinho que faz direito trabalhista ali. O que ele vai falar com você? Não arremata que é fria. Então ele não vai identificar a oportunidade que está ali. Ele só vai falar para você não fazer. Isso eu tenho certeza que ele vai falar. Por quê? Porque ele também não sabe. Então ele não vai identificar a oportunidade que está ali. Então você vai deixar passar e a gente vai pegar essa oportunidade que você não quis pegar, né? Eu, meus clientes, meus alunos, é isso que vai acontecer. Então observa esse ponto. Outro ponto tem que observar. Tem que se observar a questão da notificação. O banco foi notificado da penhora? Porque se não foi, vai ser anulado o leilão. Agora, nem sempre que tem alienação fiduciária é responsabilidade do arrematante pagar. Porque às vezes tem ali na matrícula, mas o juiz já penhorou direto o imóvel. E ali, as dívidas de alienação fiduciária ou de financiamento, né, o arrematante não precisa pagar. Então, por isso que é importante observar isso. Porque às vezes você deixa de arrematar uma coisa que está ali bem tranquila na sua frente ali para arrematar. Vou contar 2 casos recentes. Primeiro caso, um imóvel que foi a leilão, um imóvel de alienação fiduciária ou de financiamento que foi a leilão e a pessoa arrematou, só que esse imóvel também foi a leilão pelo banco. Então teve 2 leilões, só que a primeira pessoa que arrematou já transferiu para o nome dela e a segunda pessoa não tinha transferido. E aí veio pra gente qual que foi a outra sorte, além de ter me procurado, né? A outra sorte foi que o dinheiro que ele pagou ainda estava no processo. Nós conseguimos reaver o dinheiro. E a pessoa foi rápida em ir atrás de assessoria jurídica. Se você demora, a pessoa levanta, o credor lá levanta o dinheiro, né? Recebe o dinheiro lá e depois você vai ter que ficar brigando ali para tentar receber dinheiro de volta. Então, qual que é importante, né? A assessoria jurídica vai analisar isso e ela vai verificar se corre risco de ter outro leilão paralelo, mas só nesse caso de alienação fiduciária. Por quê? Porque precisa estar constando na matrícula ali a alienação fiduciária, o financiamento. Se não tiver constando, tá tranquilo, tá? Aí esse risco de 2 leilões, você arrematou, pegou a carta de arrematação, correu lá, registrou, não tem esse risco. Outro ponto aconteceu com um cliente meu, ele arrematou o imóvel, tá? Só que o banco não tinha sido notificado e aí gerou nulidade. O que aconteceu? Como é que nós resolvemos a situação? Resolvemos que o valor
que o meu cliente pagou de lance, ele dava para quitar a dívida que estava sendo cobrada no processo e ainda a dívida de financiamento do imóvel. Então nós conseguimos transferir esses dois dinheiros, o banco aceitou e não precisou anular o leilão, ele tomou posse e já está lá com o imóvel dele. Então aconteceu esses dois fatores e a gente conseguiu resolver. Mas se demora, é a mesma coisa. Nesse caso ia anular, ele recebeu o dinheiro de volta. Mas o credor poderia ter recebido o dinheiro e ele não ia conseguir receber o dinheiro todo de volta. Então, ser rápido, ser diligente nesse ponto é importante. Por isso que esse tipo de leilão de direitos, ou você contrata uma assessoria jurídica especializada, ou você não entra se você não tiver uma larga experiência e conhecimento a respeito. Porque o risco é grande. Agora, onde tem um grande risco, tem grandes oportunidades. Então, se eu fosse você, não abriria mão simplesmente. Eu buscaria já ter ou conhecimento ou ter assessoria. Isso vai resolver neste caso. Você consegue arrematar imóveis aí com 60%, 70% de desconto desse tipo de demanda. Tá certo? E aí, o que você achou? Já viu imóvel ali sobre direitos sobre imóvel? Viu? Então comenta aqui tipo de demanda sobre direitos sobre imóvel, alienação fiduciária, que você já viu, problemas que você já viu dar ou dúvidas que você tem. Comenta aqui que eu vou responder.